A proposição é de autoria do Júlio Bartzin de Araújo e fala sobre os 70 anos agregando e fortalecendo a cultura gaúcha do CTG O Fogão Gaúcho. Na proposição, o Júlio nos traz um breve histórico de Antônio Aguiar, que transferiu-se com sua família para a cidade de Santo Antônio da Patrulha, para a cidade de Taquara, em 5 de 1 de 1931, onde residiu nas ruas Marechal Floriano e Bento Gonçalves. Ele nos diz também que em 14 de 8 de 41, Antônio Aguiar adquiriu uma casa, no endereço que ele cita aqui, onde instalou o seu escritório para atender a população como juiz e depois como advogado. Fala sobre a criação do nome, o Fogão Gaúcho. Nos traz aqui um breve relato, dizendo que a cuia corria de mão em mão e a água era esquentada em um fogareiro, mas o fogareiro não dava mais conta do movimento. Antônio Aguiar comprou entre 1941 e 42 um fogãozinho de 2 bocas. Este fogão era alimentado com carvão e chaleira, e a chaleira em cima da chapa sempre fornecia a água no ponto desejado para os mates. Nos traz um relato sobre as atividades do início do CTG O Fogão Gaúcho. Nos fala sobre a questão de um CTG, sendo o segundo CTG do Estado, em terras alemãs, o que não era muito... O que os fundadores do movimento acreditavam que ocorreriam em outros cantos, acabou ocorrendo na cidade de Taquara. Nos fala sobre esse relato. Tá? Diz aqui, mais um CTG em região de colonização alemã. Sim, o segundo CTG surgiu em uma região de colonização alemã, pois os mesmos foram muito reprimidos durante o Estado Novo, devido à ameaça do nazismo, não podendo nem falar alemão em locais públicos. Com o término do Estado Novo, eles fundaram o CTG, buscando uma forma de se integrar à sociedade e reafirmar o gauchismo e a brasileiridade. Tá? Fora isso, ele nos traz aqui outras atividades que ocorreram dentro do CTG O Fogão Gaúcho. Em 1961, o CTG O Fogão Gaúcho sediou o 8º Congresso Tradicionalista, no qual foi aprovado a Carta de Princípios, documento basilar do tradicionalismo gaúcho, o qual foi considerado cláusulas pétreas em 2001. Fala também sobre 1972, o CTG O Fogão Gaúcho promoveu a primeira edição da Ciranda Musical Teuto Rio Grandense, ou seja, nos fala sobre outras atividades que o segundo CTG do Estado realizou. E diz, entre tantos outros feitos, a roda de mate iniciou em 1931 e oficializou-se em 48. Ressalta-se a relevância do CTG O Fogão Gaúcho no contexto do movimento tradicionalista gaúcho, tornando-o merecedor de registro da sua história apresentada neste breve histórico que submeto à apreciação do 67º Congresso Tradicionalista Gaúcho. Afinal, conforme Ciro Dutra Ferreira, o que seria do primeiro se não tivesse o segundo para reafirmar os valores e dar a continuidade? Eu, em primeira mão, pelo que eu entendi da proposição, o que o Júlio nos pede é que seja considerado esse período histórico de 1931, é isto?
que antecede a data de fundação. Seria isso? Seria o reconhecimento desse período de 1931. Ok, mas a história como um todo ela já é reconhecida sendo o segundo. O período que a gente está levantando é esse período que antecede a data de fundação. Então, parecer. No entendimento desta relatoria, o que busca o proponente desta proposição seria o reconhecimento do período histórico da entidade com início em 1931, pois conforme relata o proponente, entre tantos outros feitos da roda de mate que iniciou em 1931 e oficializou-se em 1948, ressalta-se a relevância do CTG O Fogão Gaúcho, no contexto do movimento tradicionalista gaúcho. Segundo nos apresenta Salvador Ferrando Lambert, em sua obra ABC do Tradicionalismo, e Antônio Augusto Fagundes, em sua obra Curso de Tradicionalismo Gaúcho, a ordem cronológica registrada, que nós temos registrados hoje na história, gente, e reconhecida das entidades que antecedem o tradicionalismo do Rio Grande do Sul, são Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, e 22/5 de 1898, União Gaúcha de Pelotas, 10/9 de 1899, Centro Gaúcho de Bagé, 16/9 de 1899, Grêmio Gaúcho de Santa Maria, 12/10 de 1901, Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, 31/1 de 1943, me corrija, 38? Ok. Então, se entendermos que o relato do proponente seja válido como único registro, estaremos contrapondo o registro histórico já existente, colocando o CTG, o Fogão Gaúcho, como quinta entidade tradicionalista voltada à defesa das tradições gaúchas, que antecede o tradicionalismo organizado com a fundação do 35 CTG. No entanto, não foram anexadas registros físicos, fotos, atas, depoimentos de fundadores, reportagens de jornais locais ou outra documentação. Nós temos apenas um relato escrito do que ocorreu, mas nós não temos nada documental que comprove isso. No entanto, por entender que estes documentos deveriam ser anexados para a concretização dos relatos do proponente, sou de parecer contrário a esta proposição. Sugiro ao autor da proposição que retire a mesma, a fim de anexar tais comprovações, e que submeta esta proposição a um próximo congresso tradicionalista. Eu vejo que faltam evidências desta história. Eu não estou duvidando do que está escrito, mas nos faltam documentação. Nós vamos alterar o que os livros o que nós estudamos nos livros e que os livros estão relatando como sendo a verdadeira história da criação das entidades que antecedem o movimento organizado. Mas para isso eu vejo que falta documento. Então, o meu parecer é contrário e sugiro que o autor retire a proposição e nos apresente em um outro momento. O Vencato não entendeu bem o que eu queria com essa proposição. CTG O Fogão Gaúcho, ele começa em uma roda de mate na casa do Dr. Antônio Aguiar. Isso está registrado nos livros Raízes de Taquara e Raizinha de Santo Antônio da Patrulha, escrito
né, o artigo pelas próprias filhas do Dr. Antônio Aguiar, inclusive uma foi a que fez as primeiras atas do CTG. Mas eu não quero que se reconheça 1931. Eu trouxe essa proposta porque em agosto o CTG Ofon Gaúcho fez 70 anos e o meu objetivo era trazer um breve relato para que se ficasse registrado os 70 anos do CTG Ofon Gaúcho neste congresso, como entidade que começou contemporaneamente ao 35 CTG e que, por motivos que a gente sabe, porque as narrativas da capital têm muito mais força que as narrativas do interior, porque na capital tem jornal forte, televisão, enfim, e no interior não tinha, e até hoje também não tem tanta força de comunicação. Então, eu só queria registrar essa história, porque foi uma roda de mate, gente. O Centro Cívico Gaúcho foi registrado em 47, de forma provisória, e aí eles foram atrás desse grupo em 47, e em 48 fundaram o Fogão Gaúcho. Então, eu não quero dizer que o CTG Ofon Gaúcho veio antes de outra entidade, eu só trouxe esse breve relato para registrar a história dessa entidade que tanto contribuiu com o movimento tradicionalista gaúcho, com os estudos teuto-riograndenses. A base do folclore teuto-riograndense foi traçada por nosso ex-patrão, Eldo Klein, que também foi idealizador da ciranda. O Estatuto do CTG Ofon Gaúcho é um dos mais avançados, reconhecido por vários tradicionalistas como ser um dos mais avançados. E já no início, no primeiro estatuto, ele previa uma biblioteca, o que depois, com o tempo, o Departamento Cultural foi se ajeitando. Logo de início, em 48, o 35 CTG não tinha uma ideia bem definida de departamento cultural, mas o Fogão Gaúcho já tinha algumas coisas traçadas em seu estatuto, como a construção de uma biblioteca para os seus sócios. Então, eu não venho aqui trazer um breve histórico de toda a história do CTG Fogão Gaúcho, que começa nas rodas de mate, mas não venho aqui alterar a história, nem dizer que o CTG Ofon Gaúcho foi antes ou depois de alguma entidade, mas que sim, ele começou contemporâneo ao 35 CTG e merece destaque por seus 70 anos, por ser uma das poucas entidades que se mantém viva até hoje, começou naquele tempo. Era isso. Ok, obrigado. Atenção plenária, o seguinte, nós temos aqui, não houve nenhuma inscrição, tá? O relator é contrário à proposta por falta de documentação, e realmente quando mexemos em datas, nós precisamos ter documentos comprobatórios para que isso aconteça. Eu consulto a plenária, tá? Que os senhores são soberanos. E sempre digo, nós não podemos incorrer em risco de aprovar uma coisa aqui e amanhã nós temos que voltar atrás. Certo? Eu, como presidente da mesa, exatamente, o reconhecimento que ele está pedindo aqui, ele tem que vir acompanhado de provas físicas cabíveis. Mas, como não houve, eu vou votar, olhando o regulamento, a mesa não tem o poder de retirar, não foi retirado. Eu preciso votar, e sempre se vota o parecer do relator. Então, a plenária, nós vamos votar o parecer do relator, que é contrário à proposição.
Quem está favorável ao relator, por favor, levante os seus cartões. Ok, pode embaixar. Quem está contrário ao parecer e favorável a manter a proposição? Ninguém. Então, foi aprovado o parecer que é contrário à proposição.